Dediquei anos da minha vida ajudando a construir um sonho em família, e, no final, fui tratada como se não valesse nada. Foi isso que aconteceu comigo. Eu ajudei meus pais e minha irmã a abrir uma padaria do zero. Enquanto eles ficavam no conforto do escritório, eu passava horas na cozinha, criando receitas que conquistaram toda a cidade. Mas quando o sucesso bateu à porta, fui colocada para escanteio de forma cruel. Me disseram que eu não tinha perfil de empresária e que, se quisesse continuar, teria que aceitar um salário mínimo, ou ir embora de casa. Eu aceitei em silêncio, mas não por fraqueza. Aceitei para me reerguer. E quando consegui levantar meu próprio negócio, eles voltaram. Só que dessa vez, não vieram com elogios. Vieram exigir que eu entregasse metade do que conquistei com meu suor. Quer saber o que eu respondi? E como eles terminaram depois de tudo que fizeram comigo? Então fica comigo até o final, porque essa história vai te surpreender. E talvez, até te emocionar. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, a preferência dos meus pais pela minha irmã era algo escancarado. Ela sempre foi a queridinha, a princesa, a filha perfeita, ao menos aos olhos deles. Enquanto eu recebia críticas, ela ganhava aplausos. Se eu tirava uma nota boa, era obrigação. Se ela conseguia a mesma nota, era motivo de festa. E assim cresci, buscando reconhecimento onde só havia silêncio ou cobrança. Por isso, quando surgiu a ideia de abrir uma padaria em família, vi ali uma chance de finalmente ser vista, de mostrar que eu também tinha valor. A proposta veio depois de uma conversa em família. Meus pais tinham uma reserva guardada, e minha irmã, recém-formada em administração, dizia sonhar em ter o próprio negócio. Eu me ofereci para ficar responsável pela parte das receitas, já que desde nova sempre amei cozinhar, especialmente pães, bolos e doces. Era um talento que aprimorei sozinha, entre livros antigos de receitas da minha avó e muita tentativa e erro na cozinha de casa. No começo, não quiseram me incluir como parte estratégica da sociedade, mas aceitaram com relutância, pois não tinham ninguém melhor para cuidar da produção. Os primeiros meses foram duros. Faltava clientela, sobravam contas e noites sem dormir. Meus pais ficavam frustrados, minha irmã ameaçava desistir. Mas eu insisti. Com persistência, fui criando receitas únicas, testando combinações, reinventando clássicos. Logo, as pessoas começaram a comentar sobre os sabores diferentes e irresistíveis. O cheiro do pão de leite com ervas se espalhava pelo bairro, o bolo de limão com cobertura de brigadeiro branco virava queridinho das crianças. E assim, sem alarde, a padaria ganhou fama. A fila na porta crescia. Os lucros também. E foi nesse momento que os holofotes começaram a girar, mas não na minha direção. Meus pais e minha irmã assumiram o mérito de tudo. Davam entrevistas dizendo que a visão de negócio da família era o segredo do sucesso. Em redes sociais e eventos locais, posavam como os grandes empresários da cidade. Nunca mencionavam meu nome, e se alguém perguntava pelas receitas, diziam que era apenas um detalhe. Até que um dia, sem aviso, me chamaram para conversar. Estavam sérios, diretos. Meu pai disse: "Decidimos que a padaria será apenas da sua irmã. Você não tem perfil para ser empresária. Vai continuar aqui, sim, mas com um salário básico. Ou aceita, ou está demitida. E nesse caso, sai da nossa casa também." Senti o chão sumir sob meus pés. Anos de esforço, noites virando massa, mãos calejadas, ideias inovadoras, tudo descartado como se eu fosse só uma funcionária qualquer. Naquele momento, percebi que para eles eu nunca deixaria de ser a filha sem brilho, a que só servia para o trabalho duro. Engoli o choro, respirei fundo e disse que aceitaria, mas, por dentro, algo mudou. Passei os meses seguintes trabalhando calada. Guardava cada centavo que podia. Dormia pouco, vivia com o mínimo. Até que, com um aperto no coração e uma esperança no bolso, consegui alugar um pequeno apartamento.
Saí de casa, e mesmo sem saber o que viria pela frente, carregava comigo o que realmente importava: minhas receitas, minha experiência, minha paixão. A distância trouxe alívio. E com o tempo, trouxe também liberdade. Enquanto eles comemoravam a limpeza de fachada, eu planejava, estudava, observava. E então, surgiu a oportunidade. Um ponto comercial modesto, mas bem localizado, apareceu. Peguei minhas economias e abri minha própria padaria. Pequena, simples, mas com minha alma em cada fornada. Anos se passaram. O que era pequeno cresceu. E os boatos chegaram até mim: a padaria da minha família já não ia tão bem assim. As receitas estavam diferentes, os clientes sumindo. A fama, desmanchando como pão mal assado. E a minha? A minha era mencionada em programas de rádio, elogiada nos jornais locais, amada por todos que provavam. Foi aí que meus pais bateram à minha porta. Junto com minha irmã. Mas o que encontraram não foi a filha obediente que aceitaram explorar. Encontraram uma mulher forte, independente, e que havia se tornado tudo aquilo que eles disseram que eu nunca seria. E foi nesse reencontro que tudo mudou. E, finalmente, eles se arrependeriam amargamente do que fizeram comigo. Trabalhar ao lado da minha família era como caminhar sobre ovos. Qualquer deslize virava motivo para bronca, e qualquer acerto meu era ignorado ou atribuído à sorte. No início da padaria, quando mal conseguíamos pagar as contas do mês, meus pais se mostravam mais tolerantes, e até pareciam reconhecer meus esforços na cozinha. Mas, assim que o negócio engrenou e os lucros começaram a aparecer, tudo mudou. A padaria passou a ter movimento constante. Víamos rostos novos todos os dias, e os antigos voltavam sempre. Era comum escutar os clientes comentando sobre o quão especial era o sabor dos pães e bolos. "Vocês colocam amor nisso aqui, né?", diziam. E eu sorria, com as mãos ainda cobertas de farinha. Mas bastava que um elogio escapasse até o balcão para que minha irmã se apressasse em dizer: "Ah, é tudo graças à nossa gestão eficiente. Temos um padrão de qualidade empresarial." Meus pais a apoiavam cegamente. Minha mãe repetia para quem quisesse ouvir que a inteligência da filha mais nova era o verdadeiro trunfo do negócio. Meu pai andava de peito estufado, dizendo que se não fosse pela visão dele, nada teria saído do papel. Enquanto isso, eu era só mais uma funcionária, e sem direito à opinião nas decisões. Certa vez, sugeri incluir novos produtos no cardápio, receitas autorais de bolos recheados, pães artesanais com ingredientes locais. Levei tudo anotado, com custos, tempo de preparo e expectativa de venda. Minha irmã nem se deu ao trabalho de olhar. "Não temos tempo para brincadeiras. Foca no que você sabe fazer, cozinhar", disse, sem disfarçar o desdém. Meu pai concordou com um simples balançar de cabeça. Senti uma pontada no peito. Aquilo não era só desvalorização. Era humilhação. Mesmo assim, continuei. Todos os dias, eu era a primeira a chegar e a última a sair. Produzia em silêncio, mas prestava atenção em tudo. Com o tempo, percebi que minha irmã fazia cada vez menos na padaria. Chegava tarde, passava horas no celular e mal olhava para o movimento. Meus pais, cegos por orgulho, não viam isso. Eu via. E sentia que algo ali não duraria para sempre. A decisão de me tirar da sociedade veio do nada. Uma manhã, fui chamada para conversar nos fundos da padaria. Meus pais estavam sentados, com a expressão fria, e minha irmã atrás do balcão, com um sorrisinho satisfeito. Meu pai começou: "Chegamos à conclusão de que a padaria precisa de uma direção única. A partir de hoje, sua irmã será a única responsável pelo negócio." Minha mãe completou: "Você pode continuar trabalhando aqui, claro. Mas apenas como funcionária. Com um salário básico." Meu mundo desabou. Perguntei o motivo. Eles disseram que eu não tinha perfil de empresária, que era muito emocional, crua para lidar com negócios. E se não aceitar, a porta está aberta. Inclusive, a da nossa casa, meu pai finalizou, seco. Fiquei paralisada.
Não sabia se chorava, se gritava, se ria da ironia. Eles estavam tirando de mim tudo que eu ajudei a construir, como se eu fosse um peso. Mas não disse nada. Só aceitei. Ainda não tinha para onde ir. Ainda não tinha força para lutar. Passei os meses seguintes comendo o pão que o diabo amassou, literalmente. Trabalhava dobrado, recebia menos do que merecia e ouvia humilhações disfarçadas de ordens todos os dias. Minha irmã gostava de me dar ordens na frente dos outros, como se quisesse mostrar quem mandava. E meus pais? Fingiam que eu não existia fora da cozinha. Foi nesse tempo que comecei a guardar dinheiro. Pouco a pouco, cada moedinha que sobrava do salário, cada troco de uma entrega feita por fora, eu colocava num pote escondido. Não era muito, mas era meu. E mais do que isso, era símbolo de liberdade. Comecei a procurar um cantinho só meu. Visitava apartamentos nos horários de folga, fingindo estar apenas olhando. Um dia, encontrei um conjugado pequeno, simples, mas iluminado. Aluguei. Não contei a ninguém. Apenas organizei minhas coisas em silêncio, guardei minhas receitas num caderno velho de capa vermelha e, numa manhã qualquer, deixei a casa dos meus pais com uma mochila nas costas e sem olhar para trás. Eles não me impediram. Não perguntaram onde eu ia. E talvez tenham achado que eu voltaria arrependida em poucos dias. Mas não voltei. No meu novo apartamento, solitário e modesto, experimentei algo que nunca tinha vivido: paz. Com o tempo, os vizinhos começaram a sentir o cheiro das fornadas que eu fazia para passar o tempo. Alguns batiam à porta para perguntar se eu vendia. Comecei a aceitar encomendas pequenas, bolos, pães, doces. E ali, sozinha, com a liberdade nas mãos e a farinha nos cabelos, comecei a plantar o futuro que ninguém acreditava que eu poderia ter. Os primeiros meses fora da casa dos meus pais foram difíceis. Apesar da paz de estar longe de humilhações diárias, a realidade de viver sozinha e com pouco dinheiro me obrigava a calcular cada passo. Minha geladeira vivia quase vazia, e a conta de luz era controlada como ouro. Mas, mesmo com todas as dificuldades, nunca me faltava motivação quando eu olhava para aquele velho caderno de receitas, minha herança mais valiosa. O boca a boca no prédio onde eu morava começou a fazer efeito. Uma vizinha pedia pão caseiro toda sexta. Outra, que morava no terceiro andar, encomendava bolos de cenoura para vender em seu salão. Aos poucos, minha cozinha virou produção. Comprava ingredientes no atacado, anotava os pedidos numa agenda usada. Cada cliente novo era uma vitória silenciosa. Com o tempo, passei a fazer entregas para cafés pequenos e lanchonetes locais. Batia de porta em porta oferecendo meus produtos, sempre com amostras na mão e um sorriso cansado, mas determinado. Muitos diziam não, outros pediam fiado. Mas havia aqueles que provavam, fechavam os olhos e sorriam. Isso tem gosto de casa de vó, diziam. E eu sabia, era minha chance. Foi numa manhã chuvosa que conheci Dona Elza. Ela era dona de um café antigo no centro, que já não atraía tanta gente como antes. Levei um pedaço do meu bolo de cocô com leite condensado e ofereci, de graça. Ela provou, ficou em silêncio e, depois de alguns segundos, perguntou: "Você faz mais disso?" Fechamos um acordo simples, ela venderia meus produtos, e eu receberia uma comissão justa. Em poucos dias, os clientes começaram a voltar. O café se enchia de novo, e meu nome começou a circular, mesmo sem que eu o dissesse em voz alta. Fui contratada por outras 2 confeitarias pequenas e, pela primeira vez, comecei a enxergar uma possibilidade real de me levantar de vez. Enquanto isso, ouvi rumores sobre a padaria da minha família. Diziam que os produtos já não eram os mesmos. Os clientes mais antigos reclamavam da qualidade, do atendimento. Minha irmã, agora sozinha no comando da cozinha, tentava seguir receitas copiadas da internet. Mas não era só isso. A frieza dela no trato com as pessoas começou a afastar os fregueses. O sabor que encantava a todos havia sumido, e era fácil entender o motivo. A alma da padaria tinha ido embora com as minhas mãos. Apesar da mágoa, não senti alegria com o declínio deles.
Era uma mistura estranha de alívio e tristeza. Eu não desejava o fracasso de ninguém, mas também não podia esquecer o que fizeram comigo. Sabia que ainda não era hora de confrontos. Meu foco era crescer. Foi então que uma oportunidade inesperada surgiu. O dono de uma pequena loja de artigos de festa decidiu se aposentar e colocou o ponto para alugar. O imóvel era antigo, mas bem localizado, com uma pequena vitrine e um espaço nos fundos que, com reforma, poderia virar uma cozinha decente. Visitei o lugar, andei pelos cantos com cuidado, senti o chão de cimento e a poeira grudando nos dedos. Mesmo assim, consegui enxergar ali o que ninguém via, minha futura padaria. Liguei para todos os contatos que havia feito nos últimos meses. Pedi ajuda, pechinchei, negociei prazos. Um amigo fez a pintura em troca de pães para a família. Outro me ajudou com o balcão em troca de um bolo de aniversário. Não foi fácil, mas em 3 meses, o lugar ganhou o cheiro de fermento fresco e o calor do forno aceso. Fiz questão de manter tudo simples, mas acolhedor. O nome na fachada era curto e direto: Sabor da Casa. No dia da inauguração, choveu. Achei que ninguém viria. Mas Dona Elza apareceu com flores. O casal do café da esquina levou os filhos. Até a síndica do meu prédio passou para provar o pão de batata com requeijão. Saí de trás do balcão, com as mãos tremendo, e entreguei os primeiros pedidos. Ao final do dia, todos os produtos tinham sido vendidos. Voltei para casa com as mãos vazias de mercadoria, mas com o coração cheio de esperança. Pela primeira vez, senti que estava no caminho certo. Ali não havia ninguém para apagar minha luz, ninguém para roubar meu mérito. Tudo que eu conquistasse dali em diante seria com o suor da minha testa e o talento das minhas mãos. O que eu não imaginava era que, com o tempo, o sucesso da Sabor da Casa chamaria a atenção das pessoas, inclusive daquelas que um dia me mandaram embora com desprezo. Eles estavam prestes a reaparecer. E dessa vez, seria diferente. Os dias na Sabor da Casa se tornaram intensos. O movimento aumentava a cada semana, e os clientes traziam amigos, indicavam conhecidos, elogiavam com um entusiasmo que me fazia esquecer todas as humilhações do passado. Era diferente daquela sensação fria de servir e não ser vista. Agora, eu era reconhecida, não por fama, mas por valor. Aos poucos, precisei contratar ajuda. Comecei com uma jovem chamada Letícia, cheia de vontade de aprender. Depois, veio o Vinícius, que cuidava da parte de entregas. Eu os treinava com paciência, transmitindo cada detalhe das receitas como quem passa adiante um segredo precioso. E juntos, em silêncio e harmonia, fizemos do pequeno espaço uma referência. Foi numa manhã de sábado que recebi a visita inesperada. O sino da porta tocou, e quando levantei os olhos do balcão, meu coração bateu mais forte, mas não de alegria. Meus pais estavam ali. Entraram devagar, olhando tudo ao redor como se não acreditassem no que viam. Meu pai estava visivelmente abatido, com olheiras fundas. Minha mãe parecia desconfortável. Nenhum dos dois sorriu. A gente ouviu falar daqui, meu pai disse, como se fosse um estranho tentando puxar assunto. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Senti o velho conflito brotar no peito, a filha rejeitada e a mulher que havia renascido. Mantive a postura firme. Fico surpresa que tenham vindo, respondi, sem ironia, mas com firmeza. Precisamos conversar, disse minha mãe, evitando o contato visual. Fomos até uma mesa nos fundos da loja, longe dos ouvidos curiosos dos clientes. Sentei com as mãos entrelaçadas, observando cada expressão deles. Meu pai foi direto: a padaria não está bem. Perdemos muitos clientes. As contas estão acumulando. E sua irmã não tem dado conta da produção. Minha mãe completou, num tom menos arrogante que o de costume: ela não tem o dom, sabe? Nunca teve paciência. As receitas não funcionam mais. Os bolos saem duros, os pães sem sabor. A clientela sumiu. O bairro comenta que o melhor da antiga padaria agora está aqui. A frase ficou no ar como uma confissão. Era a primeira vez que ouvi da boca deles que eu fazia falta.
que eu era, de fato, o coração daquele negócio. Mas então veio o pedido. Pensamos que, talvez, você pudesse voltar, disse meu pai, com dificuldade. Senti o tempo parar. Voltar? Para a mesma padaria que me expulsou? Para a família que nunca valorizou meu esforço? Antes que eu respondesse, minha mãe tentou suavizar. Não precisa ser como antes, claro. Mas podíamos fazer uma parceria, unir forças. Você com a sua produção, nós com o nome, com a estrutura. Estrutura? Interrompi, sem elevar o tom, mas sem esconder o espanto. Vocês têm dívidas. Perderam a clientela. E o nome que achavam forte, hoje só traz lembranças ruins para as pessoas. O silêncio foi mais barulhento que qualquer grito. Levantei, respirei fundo e encarei os dois. Eu não sou mais aquela que vocês expulsaram. A que vocês disseram não ter perfil para ser empresária. Não sou mais a filha calada da cozinha. E não, eu não volto. Nem como parceira, nem como apoio. Minha padaria é fruto do meu trabalho, da minha dor, da minha superação. Aqui, ninguém me apaga. E sinceramente, eu não quero parte nenhuma com quem tentou me apagar por tantos anos. Minha mãe baixou os olhos. Meu pai engoliu em seco. Nenhum deles respondeu. Levantaram e saíram sem se despedir. E eu fiquei ali, de pé, com o coração disparado, mas em paz. Nos dias que seguiram, a notícia daquela visita correu. Alguns clientes comentaram, outros me parabenizaram por não me render. A verdade é que, pela primeira vez, me senti livre. Totalmente livre. Não só deles, mas do peso de querer aprovação. Minha irmã, por outro lado, começou a aparecer nas redes sociais tentando recuperar a imagem da padaria antiga. Postava vídeos fazendo bolos desajeitados, copiava receitas minhas que um dia viu pela metade. Mas o público não se enganava. Não é mais a mesma coisa, diziam os comentários. A essência sumiu. Aos poucos, a Sabor da Casa começou a receber antigos clientes da padaria deles. Alguns me reconheciam com surpresa e diziam, agora entendi por que a outra padaria perdeu o gosto. Outros apenas sorriam e diziam, você era o segredo. Sempre foi. E eu apenas agradecia, com um nó na garganta e as mãos levemente sujas de farinha. O sucesso da minha padaria já não era só comercial. Era emocional. Era reparação. Era justiça. Mas eu sabia, a história ainda não tinha acabado. Eles não desistiriam tão fácil. E o pior ainda estava por vir. Depois daquela visita inesperada dos meus pais à padaria, imaginei que tudo tivesse acabado ali. A recusa firme que dei parecia ter sido claro o suficiente. Mas eu estava enganada. Eles não estavam prontos para aceitar o meu não. O que eu não sabia era que o sucesso da Sabor da Casa havia despertado neles algo ainda mais perigoso do que o desprezo, a cobiça. A movimentação na minha padaria aumentava dia após dia. Já tínhamos fila antes mesmo de abrir, e as encomendas para festas começaram a lotar a agenda com semanas de antecedência. Contratei mais 2 funcionárias, investi em novos equipamentos e até comecei a pensar em abrir uma segunda unidade, mais para frente. Mas foi nesse cenário de prosperidade que a máscara da minha família caiu de vez. Numa tarde quente, Letícia veio me avisar que havia uma mulher no balcão pedindo para falar comigo com urgência. Fui até lá, e quase tropecei ao ver minha irmã de braços cruzados, olhando para os lados como se estivesse numa inspeção. A gente precisa conversar, disse, direto, como se estivesse em uma posição de autoridade. Respirei fundo e a levei até uma mesa nos fundos. Mal sentou, começou o discurso, olha, vamos parar com essa besteira de guerra. Você já se provou, ótimo. Mas agora é hora de pensar na família. A padaria cresceu graças ao que você aprendeu com a gente. Essa é a verdade. Então, o mínimo que você pode fazer é dividir os lucros. Metade da padaria deve ser nossa. Somos uma família, afinal. Fiquei paralisada por alguns segundos. O que eu ouvi não foi um pedido.
Foi uma exigência. Metade? Perguntei, controlando o tom de voz. Sim, respondeu, como se fosse óbvio. Meu pai acha até que você devia ter vindo oferecer isso por conta própria. Você está lucrando com o que aprendeu lá. Nada mais justo que retribuir. A gente te deu espaço, a chance de praticar. Soltei uma risada, mais de incredulidade do que humor. Vocês me deram espaço? Repeti. Vocês me expulsaram. Tiraram meu nome da sociedade. Me deram um salário de miséria e me mandaram sair de casa. E agora vem exigir metade da minha padaria? Você é da família. Insistiu ela. E a família tem direitos. Se não fosse por nós, você não teria aprendido nada. Essa padaria só existe por causa da nossa estrutura lá atrás. O veneno era destilado com uma calma absurda. Ela falava como quem realmente acreditava no que dizia. E talvez acreditasse mesmo. Minha padaria existe porque eu não desisti. Porque eu trabalhei dobrado, enfrentei tudo sozinha. Porque eu virei madrugadas cozinhando, vendi de porta em porta, enfrentei aluguel atrasado e fui ignorada até por vocês. Vocês não me deram nada. Pelo contrário. Me tiraram tudo. E mesmo assim, eu construí o meu caminho. Ela tentou rebater, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. E se acharem que podem me intimidar ou me manipular, estão perdendo tempo. Vocês não têm direito a um centavo daqui. Não vou ceder. Não agora, não nunca. Ela se levantou abruptamente. Você está cometendo um erro. Um dia vai se arrepender. Já me arrependi demais de tentar agradar vocês, respondi, com os olhos fixos nos dela. Ela saiu sem se despedir. Achei que tinha encerrado o assunto. Mas o que veio depois foi ainda mais absurdo. 2 dias depois, fui surpreendida com a visita de um advogado. Trazia uma notificação informal, não judicial, mas com um tom ameaçador. Diziam que a família desejava regularizar a divisão dos bens familiares, incluindo o direito deles sobre a sabor da casa, já que as habilidades e práticas utilizadas no negócio atual foram adquiridas durante o tempo de convivência e aprendizado em empresa familiar anterior. Quase ri ao ler aquilo. Mas logo senti raiva. Eles estavam realmente tentando transformar minha conquista em dívida. Queriam me obrigar, pela força moral e emocional, a entregar algo que jamais lhes pertenceu. E o pior, ainda usavam o termo família como desculpa para se apropriar do que me tomaram um dia. Consultei um advogado, e ele foi categórico, eles não tinham base legal nenhuma para exigir nada. A sabor da casa estava registrada unicamente em meu nome, com documentação impecável. Mas, ainda assim, aquilo me feriu. Mais uma vez, estavam tentando me apagar. Ou pior, roubar o que construí com tanto esforço. Depois do fracasso da abordagem judicial, vieram as mensagens. Minha mãe me mandou áudios chorosos, dizendo que estava decepcionada, que eu havia virado as costas para quem me criou. Meu pai foi mais direto: você está cavando um buraco entre nós, e não tem volta. E minha irmã, bem, ela começou a postar indiretas nas redes sociais sobre filhas ingratas e gente que se esquece de onde veio. Mas eu me mantive firme. Sabia que, se cedesse, perderia tudo outra vez, inclusive minha paz. Agora, a tensão entre nós era pública. Quem conhecia minha história sabia o que estava acontecendo. Muitos clientes demonstravam apoio, deixavam bilhetes, flores, até cartas me parabenizando pela postura. Mas a batalha ainda não tinha terminado. E o momento da virada definitiva estava chegando. A tensão se arrastou por semanas. Os boatos da tentativa de minha família em tomar parte da minha padaria correram a cidade. Muitos clientes, que já conheciam minha história pelas conversas informais, agora tinham certeza do que sempre suspeitaram, que eu era a alma daquele antigo negócio. As pessoas passaram a me defender publicamente. Comentavam nas redes, deixavam bilhetes de apoio no caixa, até vizinhos antigos apareceram para mostrar solidariedade. Você é exemplo de coragem, me disseram. Mas, mesmo assim, eu não sentia vitória, não ainda.
carregava uma mistura de tristeza e força. Porque por mais que eles tivessem tentado me destruir, ainda assim eram minha família. E doía saber que o laço de sangue havia sido usado como arma contra mim. Enquanto isso, os sinais da decadência da padaria deles se intensificaram. Vitrines vazias, horário de funcionamento reduzido, e funcionários indo embora por falta de pagamento. A clientela fiel desaparecera por completo. Alguns moradores contavam que o lugar estava sujo, mal cuidado, e que o atendimento havia virado sinônimo de frieza e arrogância. Minha irmã tentou uma última cartada, copiou descaradamente uma das receitas que eu havia criado, um pão doce recheado com creme de castanha e geleia de laranja, que tentou lançar como inovação da casa. Mas não só não funcionou, como virou piada. Clientes tiraram foto do cartaz promocional e colocaram lado a lado com o meu, dizendo, nem o cheiro é igual. A humilhação foi pública. E inevitável. Foi então que, num fim de tarde silencioso, a campainha da minha padaria tocou fora do horário. Eu já estava limpando a cozinha, pronta para fechar. Ao abrir a porta, dei de cara com meu pai. Ele estava diferente. A postura orgulhosa dera lugar a um semblante abatido. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Entrou com passos lentos, como quem já sabe que não está em posição de exigir nada. Eu só queria conversar, disse, com a voz baixa. Ficamos sentados frente a frente, como duas pessoas que já tinham passado do ponto de discutir. Havia silêncio, e por incrível que pareça, nenhum de nós tinha pressa. A padaria, ele começou, sem terminar a frase. Acabou. Vamos fechar. Concordei em silêncio. Sua irmã está arrasada. Sua mãe, ele engoliu em seco. Não falamos direito há dias. Esperei. Sabia que não era só isso. E então veio o que eu jamais imaginei ouvir: você tinha razão. A gente errou. Muito. Eu errei. Achei que sabíamos mais do que sabíamos. Achei que você era só uma peça no negócio, e, bem, você era o negócio. As palavras vieram com esforço, mas vieram. Ele falava com vergonha, mas sem cinismo. Era a primeira vez que meu pai se despia do personagem arrogante que sempre carregou. Só queria te dizer isso. Não estou aqui por dinheiro. Nem por parte de nada. Sei que não temos mais direito a nada seu. E entendo, se não quiser nos ver mais. Fiquei olhando para ele. Senti vontade de dizer muitas coisas, mas me calei. Havia dores que não precisavam mais ser revividas. Ele estava ali, não por orgulho, mas por arrependimento. E isso, por si só, já era algo que nunca imaginei viver. Desejo que vocês encontrem paz, respondi, com serenidade. E que cada um colha o que plantou. Foi só isso que aconteceu aqui. Ele abaixou a cabeça, levantou-se e foi embora. Nos dias seguintes, a padaria deles encerrou as atividades. Vi a notícia circulando em grupos da cidade, vi as portas fechadas, as placas sendo retiradas. Foi um fim melancólico para quem se dizia grande empresário. Mas a verdade é que, sem raiz, nada se sustenta. E eles nunca tiveram raiz no trabalho, apenas no orgulho. Minha irmã, segundo ouvi, tentou emprego em uma rede de supermercados como gerente, mas não durou. Minha mãe passou a maior parte dos dias em casa, evitando sair. E eu? Continuei minha rotina. Só que agora com algo novo dentro de mim, leveza. A Sabor da Casa seguiu crescendo. Continuei criando novas receitas, contratando mais gente, ensinando com carinho. Um dia, olhando para o movimento no balcão, percebi que minha história havia deixado de ser uma ferida aberta. Agora era uma cicatriz firme, uma lembrança de quem eu fui para nunca esquecer de quem me tornei. Eu nunca precisei gritar, nem me vingar com palavras. Bastou seguir em frente, manter a cabeça erguida, e deixar que a vida mostrasse, com calma e justiça, que ninguém pode apagar o brilho de quem nasceu para iluminar por conta própria. E assim, sem precisar revidar com ódio, ensinei a eles, da maneira mais dura, que subestimar alguém é a receita perfeita, para o fracasso.
Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o meu, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estão por vir. E me conta aqui nos comentários, você teria a coragem que essa filha teve? Teria dito não para a própria família depois de tudo que passou? Quero muito saber a sua opinião. E aproveita para me contar também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou passar dando coração nos comentários das cidades. Ah, e não guarda essa história só pra você, não. Compartilha com suas amigas, no grupo da família, com alguém que precisa ouvir essa lição de vida sobre força, superação e o verdadeiro valor de quem nunca foi reconhecido. Você faria o mesmo no lugar dela? Comenta aqui. Vou amar ler e responder vocês.